Bom dia, galera, tudo bem? Bom, então, enfim, terminamos o nosso assunto de reprodução. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão sobre tudo, sobre o geralzão da reprodução, lembrando alguns conceitos mais importantes, para vocês terem isso claro na mente de vocês. Sendo que, galera, esse é o assunto da próxima prova de vocês, beleza? Então, estudem, prestem atenção nas videoaulas e qualquer dúvida, estamos aí. Gente, então vamos lá. Quando a gente fala de reprodução, nós temos dois grandes tipos: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Gente, os dois tipos de reprodução estão relacionados estritamente com a troca de gametas. Então, a gente pode definir a reprodução sexuada como a fusão de dois gametas diferentes. Um gameta masculino e um gameta feminino. Então, teve fusão de dois gametas diferentes, eu tenho reprodução sexuada. Beleza? Já na reprodução assexuada, não ocorre a troca de gametas. Apenas um indivíduo se reproduz sozinho. Então, esse indivíduo vai ter mecanismos sem com que haja necessidade de um outro gameta, de dois gametas se fundirem. Não precisa disso aqui. Ele vai se reproduzir sozinho. E aí nós vamos ver como já já. Vulgo agora. Gente, então a reprodução assexuada ela ocorre por mitose. E o grande problema / característica dela é que os seres, os descendentes, né, serão iguais aos ancestrais, ou ao pai, no caso. Então, gente, não acontece a troca de material genético. A gente fala que quando a gente tem uma reprodução assexuada, nós temos clones. Então, essa é a grande desvantagem desse processo. Beleza? Ela gera clones. E nós já falamos o porquê isso é uma desvantagem. Só para lembrar, se tem um vírus, uma bactéria que acomete uma população, todo mundo com o mesmo genoma, o mesmo material genético, já era. Vai dizimar a população toda. Beleza? Tá, mas tem que ter alguma vantagem. Tem, galera, tem vantagem. Principal vantagem da reprodução assexuada: deixa descendentes. Isso já é uma vantagem. Lembrando sempre que reprodução no mundo animal é para deixar descendentes. Então, deixou descendente já é positivo, beleza? Além disso, ela é rápida, ela gasta menos energia e gera muitos indivíduos. Além de que ela só precisa de um, né? Então é muito mais prático. Bom, gente, então dentro dos tipos, nós temos todos esses tipos aqui. Dentre eles, divisão binária, ou bipartição, ou cisparidade, todos são sinônimos. Brotamento ou gemulação, fragmentação, esporulação, partenogênese, difusão múltipla e multiplicação vegetativa. Então, gente, divisão binária aqui, o principal exemplozinho dela, que é o das bactérias e das euglenas, que é uma algazinha. Nós temos o brotamento, olha aqui um exemplozinho de brotamento, uma esponjinha, desenvolve outra esponjinha aqui do lado, cai ao chão, desenvolve um novo ser. Aí nós temos também um exemplo de uma hidra. O processo de fragmentação, onde a gente literalmente pica, corta um pedaço do indivíduo e ambas as partes desenvolvem um novo indivíduo. Exemplozinho mais que querido, Maria Eduarda. Depois nós temos a esporulação, que ocorre a formação de um esporo, que é uma célula de resistência. Isso permite com que esse materialzinho fique no ambiente por mais tempo. Então, essa é a carinha do processo de esporulação. Nós temos também, gente... Opa, travou. Foi. A partenogênese, que é o que eu já falei para vocês, que é mais comum, o exemplo mais comum que a gente vê em abelhas, mas nós também temos outros seres que fazem isso, como os lagartos, que é quando a gente tem um óvulo que se desenvolve sem o espermatozoide. O óvulo se desenvolve sem ser fecundado. E gera sempre uma operária, beleza? No caso da abelha. Nós temos a divisão múltipla ou pluripartição ou esquizogonia, muito comum ver o nome esquizogonia. Tem esta carinha aqui o processo, que ao contrário da divisão binária, que só multiplica dois núcleos e divide em duas células, multiplica vários núcleos e gera várias células. E a multiplicação vegetativa ou propagação vegetativa, que é muito comum em plantas. E a gente tem a enxertia, a gente tem a estaquia e a gente tem a aloporquia. Beleza, galera? Então, esses são os grandes exemplos que nós temos de reprodução assexuada. Depois, quando a gente fala da reprodução sexuada, lembrando, definição, fusão de dois gametas diferentes. Ah, dois gametas tem que ter dois indivíduos. Não obrigatoriamente, a gente pode ter um indivíduo só. A gente chama esse indivíduo de monóico, apenas um indivíduo
gera os dois gametas. Também é muito comum, principalmente no mundo animal, ser chamado de hermafrodita. Beleza? Bom, e aí a gente fala dos tipos de desenvolvimento dessa galera que se reproduz de forma sexuada. E aí nós temos desenvolvimento direto ou indireto. O que é o direto? O babyzinho, jovenzinho, é igual ao adulto. Esse exemplo aqui da traça é ótimo e nós, seres humanos, somos um exemplo de desenvolvimento direto. A gente nasce igual ao adulto, só que pichuchuquinho, beleza? A gente nasce com todo o nosso corpo completo. Nasce com o nosso corpo completinho, todo formadinho já, beleza? Formadinho que eu quero dizer assim, gente, com cabeça, perna, braço, a gente não vai desenvolver nenhuma outra estrutura com o passar do tempo, beleza? E nós temos o desenvolvimento indireto, que é onde os seres passam por um estágio na vida muito diferente do adulto. Então, olha aqui o sapinho, girinozinho, completamente diferente do adulto, beleza? Borboleta é a mesma coisa. Tem um estágio larval totalmente diferente do adulto. Beleza, gente? Então, continuando. Como nós já falamos, a reprodução sexuada ela é a mais vantajosa. Por quê? Porque ela gera variabilidade genética. Essa é a grande vantagem. Eu tenho a junção de gameta feminino com masculino, mistura de material genético. Beleza, galera? E aí nós temos alguns tipos de reprodução sexuada. Dentre eles, a reprodução por conjugação, que é muito comum em bactérias e protozoários. Nós temos a reprodução dos fungos, que é através de hifas, formando os micélios. Nós temos as angiospermas, que tem um gameta que a gente chama de alado, que é o grão de pólen alado, que lá dentro carrega duas célulazinhas, e o gameta feminino, né, que seria a osfera. E aí nós falamos um pouquinho também sobre a reprodução dos invertebrados. Nós falamos dos tipos mais comuns, mas assim, as características mais específicas não precisem decorar, tá, galera? O que eu quero que vocês saibam é, nós temos todos os tipos de reprodução dentro de cada um dos grandes grupos. Como assim? Assim como eu falei para vocês que a reprodução mais comum no ambiente aquático é a reprodução fora do corpinho, perdão, gente, que a gente chama de reprodução externa, acontece fora do corpo, nós também temos animais aquáticos que fazem reprodução interna, como é o caso da esponja. Beleza, gente, então aqui, como a gente tem uma grande variedade de animais, nós vamos ter todos os tipos de reprodução possíveis. Nós temos da minhoca, que é um tipo de fecundação cruzada, que também é diferente. E aí nós falamos de vários outros tipos. Beleza, gente? E aí a gente chega numa outra parte que é muito importante. Quando a gente fala da reprodução com desenvolvimento indireto, a gente tem dois tipos de desenvolvimento indireto, o incompleto e o completo. E aí a gente se refere à metamorfose, a quantidade de mudança, de modificação que esse indivíduo sofre no corpinho dele. Então, gente, olha só. Nessa primeira imagem aqui, a gente tem um exemplo de metamorfose incompleta. Então, a gente tem o ovo, que aqui não está representado, mas a gente tem um ovinho. A gente tem um estágio larval de ninfa. E depois a gente tem o jovenzinho, que já é igual ao adulto. Então, a gente só tem um estágiozinho larval. Quando isso acontece nos insetos, a gente chama eles de hemimetábulos. Ó, hemi é como se fosse metade da metamorfose, beleza? E nós temos o exemplo onde a gente tem uma transformação completa e um outro estágio dentre a larva e o adulto, que é o que a gente chama de estágio de pulpa. E aqui a gente tem um exemplozinho, gente, que é a mesma coisa que acontece na borboleta. A gente vai falar sobre isso já. Então, olha só, a gente tem os ovos ainda, a gente tem o estágio larval, a gente tem o estágio de pulpa para depois ter o adulto. Então, quando isso acontece, a gente fala que a gente tem uma metamorfose completa e chama esses insetos de holometábulos. Beleza, galera? Coloquei a imagem aqui no meio do slide. Deixa eu jogar para cá de novo. Pronto. Então, olha só, gente, a gente tem a larva, a pulpa e o adulto, beleza? Mesma coisa. Larva, pulpa e adulto. Olha esse daqui, a gente só tem o ovozinho, a ninfa e o adulto. Então, aqui a gente tem um hemimetábulo, uma metamorfose incompleta, beleza? E assim por diante, nós já vimos todos esses exemplos. E depois nós falamos um pouquinho das reproduções nos vertebrados. Mas aí, isso aqui, como é conteúdo da nossa outra prova, a gente para por aqui na nossa revisão, beleza, galera? Então, qualquer dúvida, estaremos quarta-feira juntinhos no Zoom para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham.
E eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o conteúdo. Beleza, gente? Então, por essa semana é isso. Qualquer dúvida, quarta-feira estaremos no Zoom. Beijo, pessoal.